Fala galera do Direito Civil! Hoje a gente tá aqui mais uma vez para falar sobre alguns assuntos de extrema relevância no Direito Civil para o teu concurso. Lembrando, meu nome é Ana, sou professora de Direito Civil aqui da Cultive. Acompanha nossas aulas que eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar o teu objetivo de passar no teu concurso, ok? Hoje eu preparei uma aula para vocês falando sobre forma de pagamento indireto das obrigações. A gente vai ver as últimas formas de pagamento indireto, porque algumas formas de pagamento indireto também já foram vistas numa outra aula. A primeira forma de pagamento especial, de pagamento indireto que eu trouxe para vocês, é a compensação. Para tudo. Antes de começar a aula, abre o Código Civil. Essa parte de direito obrigacional, como eu sempre falo, está prevista no Código Civil, auxilia a gente no nosso estudo, no entendimento da matéria. E quando a gente faz uma prova que tem a possibilidade da utilização do código, é extremamente importante que você saiba manusear o código, saber mais ou menos onde que estão esses institutos do direito, para você não se perder, não perder tempo na hora de você elaborar a tua questão, tá ok? Abre lá, então, o Código Civil, corre, pega lá que eu espero você. Pegou? Bora! E a gente vai falar hoje do artigo 368 e seguintes do Código Civil, falando aqui hoje, começando com compensação. Veja, a compensação, como já dito no início da aula, é uma forma de pagamento indireto, um meio indireto de pagamento. Nós já sabemos de outros carnavais que a obrigação ela é extinta normalmente pelo pagamento direto, ou seja, quando o devedor faz o cumprimento direto daquela obrigação, sem que haja nenhum percalço aí no meio do caminho. Mas, infelizmente, nem todas as obrigações conseguem ser extintas dessa forma. Por isso que o Código Civil acaba por regular, por dar um fundamento para essas outras formas de pagamento para a extinção das obrigações. Ok? Então a gente sabe que a forma de pagamento direto é o modo normal de extinção, mas existem outras formas e hoje nós vamos ver algumas delas. Começando então pela compensação. O nome já nos dá uma ideia de que tipo de pagamento, como que esse pagamento indireto vai ser feito. Aqui eu tenho uma compensação de dívidas entre as obrigações do credor e as obrigações do devedor. Os dois mutuamente são devedores entre si. Nós temos obrigações parecidas entre o credor e o devedor, sendo que cada um, em cada obrigação, atua no polo passivo de cada uma dessas obrigações, ou seja, eles são devedores entre si. Se eu, Ana, empresto a você que está aí em casa R$100, você, um outro dia, por alguma outra razão, me empresta 50. Será que tem a exigência de eu pagar R$100 para você? E você depois me dá o troco dos 50, porque você já me deu 50 anteriormente? Na verdade, não. É isso que faz a compensação da dívida. Vem comigo ler o artigo 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor, uma da outra, as duas obrigações extinguem-se até onde elas podem se compensar. Por isso que existe a possibilidade da compensação ser total ou parcial. Existem obrigações recíprocas, onde existe essa relação jurídica de credor e devedor, onde ambas as partes atuam tanto no lado do credor como no lado do devedor. Essas obrigações recíprocas acontecem quando eu sou credora de uma pessoa em relação a uma obrigação, em uma relação jurídica, em outra relação jurídica com a mesma pessoa, eu figuro no polo passivo, sendo agora devedora desta pessoa. A compensação, diz o Código Civil pra gente, que ela pode ser operada, ela pode tomar lugar quando as dívidas forem líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Lembrando para vocês o que é coisa fungível. Coisa fungível é aquela coisa, é aquela prestação que pode ser cumprida por qualquer pessoa. Esse bem e o bem fungível é aquele que pode ser colocado outro no lugar dele para ser efetuado o pagamento da obrigação. Lembraram de coisa fungível? Muito bom. Essa coisa fungível, que diz o Código Civil, atua como regra geral dentro do pagamento indireto que estamos estudando, que chamamos de compensação.
Coisa fungível, essa que pode ser substituída por outra, é regra geral. Porém, se em contrato as partes colocarem que coisas infungíveis podem ser objeto de pagamento indireto, compensação, nada se opõe à legislação, nada se opõe ao Código Civil, sendo que nessa relação jurídica em específico, atuando pela vontade das partes através de um contrato, através dessa obrigação previamente estipulada entre credor e devedor, o Código Civil libera, sim, que a compensação seja feita, que a compensação atinja uma obrigação que tenha como objeto coisa infungível. Entenderam? Falei já para vocês que a compensação pode ser total ou parcial. O que isso significa? A dívida ela pode ser compensada na sua totalidade, extinguindo-se por inteiro a obrigação nas obrigações recíprocas, onde todos vão ser liberados. O devedor da primeira obrigação e o devedor da segunda obrigação serão liberados totalmente do cumprimento da obrigação. Por quê? Porque já houve o pagamento. Extingue a obrigação por cumprimento total daquela obrigação. Porém, por outro lado, a compensação ela pode ser também parcial, ou seja, cada um, quando a gente lê o artigo 368, ele falou que essa obrigação ela vai ser compensada até o montante que o devedor deve ao outro credor, até onde elas consigam se compensar. Essa compensação parcial, ela atua e só sobra um pouquinho de uma outra obrigação em relação a um dos devedores. Existe também essa possibilidade. A gente chama então de compensação parcial. Existem 3 formas de compensação no nosso ordenamento jurídico: compensação legal, a convencional e a judicial. Vamos começar falando sobre a compensação convencional. Como a gente sabe, toda vez que temos uma forma de pagamento chamada de convencional, é que foi estipulada pelas partes alguma peculiaridade em relação àquela obrigação. Ela foge, normalmente, das regras previstas como regra geral, contidas no Código Civil e inovam somente em relação àquela obrigação. Só para fazer um parênteses aqui para vocês, para vocês lembrarem, normalmente, quando a obrigação, quando um contrato, quando um acordo entre as partes silencia em relação a um assunto, nada fala sobre tempo da obrigação, lugar da obrigação, forma de pagamento e assim por diante, para que não fique solta essa obrigação, sem a gente saber aonde que ela vai ser cumprida, como que ela vai ser cumprida, a gente entra o Código Civil para preencher essa lacuna, preencher esse silêncio que acabou acontecendo no contrato. Então a gente sempre usa o Código Civil como regra geral. Se for uma obrigação que não tiver contido no contrato, ou se for uma obrigação contraída de forma verbal, onde essas peculiaridades, onde esses detalhes da obrigação não foram previamente combinados, nós utilizamos as regras gerais previstas no Código Civil. Porém, sabemos que através da autonomia das partes, a autonomia privada, a vontade das partes, essas normas de direito privado, essas normas gerais, essas regras gerais previstas pelo Código Civil podem sim ser alteradas de obrigação para obrigação. É lógico que temos que ter em mente que essas alterações feitas pela vontade das partes, pela vontade do credor, pela vontade do devedor, não podem ultrapassar questão de licitude do contrato. O equilíbrio da obrigação tem que seguir as diretrizes, princípios previstos no Código Civil e lógico que a gente não pode atacar uma norma criando uma obrigação ilícita. Mas dentro desses parâmetros que o Código Civil dá pra gente, o credor e devedor podem compor milhares de tipos de obrigações diferentes, cada uma com suas peculiaridades, ok? Retomando o assunto da aula propriamente dito, falando
compensação convencional, coloquei aqui para vocês a questão da autonomia, que a gente acabou de ter uma conversinha sobre ela. Existe a possibilidade então, de credor e devedor modificarem, irem como se fosse contra a regra geral do Código Civil. Tanto é verdade que, a princípio, o Código Civil diz pra gente que a compensação só pode acontecer em uma obrigação que tenha como objeto coisas infungíveis. Porém, quando falamos de compensação convencional, onde as partes atuam através da sua vontade, podemos sim ter a compensação, podemos ter como forma de pagamento na obrigação a compensação, mesmo que essa obrigação possua como objeto uma coisa infungível. É esse tipo de autonomia que o Código Civil dá aos particulares para eles se entenderem no caso concreto. A regra geral, ela atua quando do silêncio da obrigação em relação a vários pontos que podem acontecer. Porém, no caso da compensação convencional, existe a possibilidade dela ocorrer pela vontade das partes, ok? Importante a gente ver aqui o artigo 373 do Código Civil para a gente fechar o assunto do modo de pagamento especial, que é a compensação. A diferença da causa nas dívidas não impede a compensação. Por regra geral, a compensação convencional, ela tem que ter, como coloquei aqui para vocês, dívidas líquidas, vencíveis e de coisas fungíveis. Porém, se as obrigações forem de natureza diversa, não tem problema haver a compensação. Se o credor na primeira obrigação tem um crédito numa obrigação de dar e na outra ele é devedor do credor em relação a uma obrigação de fazer, não impede a compensação. Porém, o Código Civil, no artigo 373, coloca para a gente algumas impossibilidades de haver a compensação. Ele fala aqui esbulho, furto, roubo. Se uma das obrigações se originar de comodato, depósito ou alimentos. Paradinha nesse inciso 2º do artigo 73. Em regra geral, o que o Código Civil está falando para a gente é que a gente não pode compensar quando nós formos credores de dívidas que não podem ser afastadas porque eles têm um caráter personalíssimo. Exemplo, os alimentos. Nós sabemos que os alimentos não podem nem ser renunciados pelos pais, por exemplo, em relação aos alimentos dos filhos. É uma obrigação personalíssima, ela tem que ser cumprida e ela é tão importante para o crescimento, para a educação dessa criança, que a lei diz que ele não pode, muito menos, ser renunciada. Quando nós temos créditos alimentícios, nós não podemos fazer compensação com outro tipo de obrigação. Não se pode mexer. Por quê? Pelo caráter especial que existe, pelo caráter especial que tem essa obrigação de alimentos, ser de cunho personalíssimo, ok? E o inciso 3º, por fim, fala que se for uma de coisa não suscetível de penhora. Veja que o inciso 3º, na verdade, ele está trazendo um equilíbrio para as duas obrigações. Se na primeira obrigação, dentro dessas obrigações recíprocas, na primeira obrigação nós temos um bem passível de penhora, na segunda obrigação nós não temos. Daí não existe a possibilidade de fazer a compensação. Para haver o equilíbrio entre as partes, uma acaba tendo muito mais garantida que a dívida vai ser cumprida do que a outra que o bem não é suscetível de penhora. Falando agora sobre a compensação judicial. A compensação judicial é aquela que, após um trâmite judicial normal, petição inicial, audiência de conciliação, contestação e assim por diante, ao final, em sentença, o juiz condena as partes ao pagamento recíproco através da compensação. Só que olha que interessante o que o Código Civil coloca para a gente. Para a gente poder ter a compensação judicial, ou seja, aquela decretada pelo juiz dentro de um processo que corre perante o nosso judiciário, deve haver o pedido do réu de reconvenção. O que é a reconvenção, gente? Na petição inicial, o autor expõe os fatos, expõe o direito que ele pensa, que ele acha ser possível ao lado dele, né?
e faz os pedidos. E o pedido dele é que o devedor pague cumpra uma certa obrigação. Quando o devedor é chamado ao processo, quando ele é citado para comparecer, ele deve, em sede de contestação, apresentar a reconvenção dizendo que, olha, juiz, tudo bem, eu devo para o autor, porém, o autor também deve para mim. Ou seja, as duas dívidas devem ter sido reclamadas, cada um pela parte que lhe cabe, pelos dois protagonistas que nós temos aqui, credor e devedor, autor e réu. Se réu não reclama a sua parte, se o réu não vem ao processo para reconvir pedindo que a sua dívida também seja cumprida dentro daquela própria ação, o juiz ao final não poderá condenar as partes, tanto o autor quanto o réu, ao pagamento por compensação, porque as duas dívidas devem ter sido reclamadas dentro do mesmo processo. Saímos um pouquinho, né, do direito material, entramos um pouquinho processual, mas acho importante, né, porque os dois caminham lado a lado de mãos dadas. Vamos lá. Passando essa primeira análise da primeira etapa da aula, falando sobre compensação, passaremos pela segunda forma agora de pagamento especial indireto, que é a confusão. A confusão também prevista no Código Civil, artigo 381 a 384. Coloquei aqui para vocês quais são os requisitos. O requisito para ter a confusão, que é uma forma de extinção da obrigação, é a obrigação mínima. Vocês lembram o que é a obrigação mínima? Obrigação mínima, muito simples, nada mais é do que aquela forma, estrutura obrigacional mínima para ela poder existir. Ou seja, eu tenho que ter um credor, um devedor e uma obrigação. Existindo isso, existe a possibilidade de haver a confusão. Leia comigo, vem comigo dar uma olhadinha no artigo 381. O 381 fala que extingue-se a obrigação desde que, agora vem o conceito de confusão. Na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. Como assim? Como é que credor e devedor acabam assumindo a mesma posição? Vou dar um exemplo para vocês. Imagine uma grande empresa de tecnologia. Eu não posso dizer o nome dela. Então, uma grande empresa de tecnologia A. Essa grande empresa tem um contrato de prestação de serviços, por exemplo, com uma empresa um pouco menor B, certo? A empresa B foi contratada para cumprir um serviço, para fazer para cumprir uma certa obrigação de fazer para a empresa A, credora, e nesse meio tempo, enquanto ainda o contrato, enquanto aquela obrigação ainda está sendo cumprida, a empresa a nossa multinacional aí, tecnológica, acaba por comprar a empresa B. Veja, quando ela compra a empresa B, quando uma pessoa jurídica adquire uma outra através de fusão, por exemplo, a empresa A acaba por adquirir todos os seus direitos, os direitos da empresa que foi adquirida, no nosso caso aqui a empresa B, mas também não só os direitos, os deveres também. Então veja, a empresa A, que a um primeiro momento contratou a empresa B para cumprir uma certa função, para cumprir uma obrigação de fazer. Agora, incorporada à empresa A, a empresa B tem como dever para a empresa A, sendo que agora elas são uma empresa só, não existe essa possibilidade. Veja que no nosso exemplo, credor e devedor acabam por se confundir, eles se fundem na mesma pessoa. Quando isso acontecer, extingue-se a obrigação, porque eu não posso dever para mim mesma. A empresa A não pode cobrar dela mesma uma obrigação de fazer. Ok? Isso é a confusão. Interessante a gente colocar também, a confusão ela também pode ser total ou parcial. Mesmo um pouco da dívida será incorporada, outra não, outra parte não. A confusão ela é bem simples, não é muito corriqueira, não é muito fácil de a gente ver no nosso dia a dia, mas o Código Civil traz ela e se traz, nós temos que saber. Ok? Por fim, meus amores, vamos falar sobre a remissão.
da dívida. O que é remissão? Toda vez que você ouvir essa palavra, lembre da sua namorada ou do seu namorado tão tranquilo que sempre faz remissão com você. Ele te perdoa. Remissão nada mais é do que um perdão, uma renúncia a um direito. A remissão é quando um credor perdoa o devedor. Muito bonito. Vocês podem imaginar o quanto isso acontece no nosso dia a dia. Bom, a remissão está prevista no nosso Código Civil, artigo 385A, 388. Alguns requisitos, importante a gente trazer aqui para vocês. O primeiro que eu coloquei, um conceitinho ali, que é renúncia ou perdão. No segundo quadrinho aí embaixo, tá para vocês, credores solventes. Os credores solventes, para você credor, poder perdoar uma dívida, você tem que ter cumprido a sua parte da obrigação. Porque senão não é perdão. Porque senão nenhum dos dois está cumprindo a parte da dívida, ou um não cobra mais do outro, mas não é exatamente uma remissão, não é exatamente um perdão. Então, o credor deve ter cumprido a sua parte da dívida, porque normalmente hoje, fazer um parênteses, escuta aqui. Normalmente as obrigações que nós temos hoje pela nossa codificação civil completamente constitucionalizada, solidariedade nas obrigações, princípio da função social das obrigações, dos contratos, propriedade e assim por diante. Nós temos que a obrigação normalmente que ocorre aqui no nosso cotidiano são as obrigações bilaterais, também chamadas de obrigações sinalagmáticas. Essa obrigação sinalagmática significa que é uma obrigação onde credor e devedor têm direitos e deveres. Difícil acharmos obrigações hoje onde somente o credor tem direito e o devedor tem somente dever. As partes acabam até por se confundir, dizendo quem é credor e quem é devedor. Por exemplo, um contrato de compra e venda de bem imóvel. Vou vender a minha casa para o meu vizinho amado João. Vizinho amado João compra a minha casa. Veja, ele é comprador e eu sou a vendedora. Eu tenho direito? Tenho. Qual? De receber o valor da casa. Mas eu tenho o dever? Tenho. Que é a entrega da casa, a entrega das chaves, a entrega do bem que está sendo comprado. Vamos olhar o outro lado. Vamos olhar o lado do João, meu vizinho amado. João, meu vizinho amado, como comprador nessa relação jurídica, ele tem dever? Tem. Qual? Pagar o preço. Mas ele tem direito? Tem. Que eu de receber a coisa comprada, que no nosso caso concreto aqui hoje, é a minha casa. Então vejam, normalmente as obrigações, elas são sinalagmáticas, onde credor e devedores, e o devedor tem direitos e também tem obrigações. Então vejam, para o credor poder perdoar um devedor, a parte dele já deve estar cumprida, ele já deve ter quitado a parte dele. Segundo requisito, deve ter a anuência do devedor. O devedor tem que concordar com o perdão, não pode simplesmente perdoar e se o devedor não concordar com o perdão, a remissão não vai se operar naquela obrigação. E por fim, a remissão tem por objetivo extinguir a obrigação, ok? Para terminar a remissão, gente. Gente, falando então ainda sobre a remissão, trouxe para vocês dois artigos importantes, o artigo 385 e o 388. O 385 traz para a gente um conceito de obrigação e no finalzinho um conceito de remissão, prof, preste atenção, um conceito de remissão e no finalzinho traz uma informação bem importante. Vamos ler comigo? A remissão da dívida aceita pelo devedor, lembra que a gente falou que é requisito agora há pouquinho, né? Extingue a obrigação, mas sem prejuízo de terceiro. Não pode haver prejuízo de terceiro quando aquele credor solvente acaba por perdoar o devedor, ok? E o segundo artigo, que escolhi aqui, pensei dos mais importantes, para a gente analisar, é o último que fala sobre remissão, artigo 388. A remissão concedida a um dos codevedores extingue a dívida na parte a ele correspondente.
De modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra os outros, já lhes não pode cobrar o débito sem dedução da parte remitida. O artigo 388, ele parece complicado, mas ele não é. Ele traz pra gente a obrigação solidária passiva. O que é obrigação solidária passiva? Onde nós temos pluralidade de devedores, onde todos são obrigados pela dívida toda. Isso é a solidariedade. Então imagina num caso onde o credor solvente acaba por perdoar um dos devedores. O código disse que isso é possível. O credor ainda continua credor dos outros devedores, porém diminuindo-se a parte daquele credor que ele acabou por perdoar, ok? Só isso que diz. Ainda, última informação em relação a remissão, ela é aplicável a qualquer tipo de crédito, ou seja, a qualquer tipo de obrigação. Para a gente terminar a aula, vamos falar sobre a extinção da obrigação sem pagamento. Existe a possibilidade de uma obrigação ser extinta sem o pagamento e o cumprimento daquela obrigação? Existe. Primeira forma de extinção da obrigação sem o pagamento, sem o devido cumprimento da obrigação, é a prescrição. Veja, o que é a prescrição? Prescreve-se o direito do credor de cobrar aquela dívida. Porém, a dívida prescrita, ela vira uma obrigação natural. Já falamos sobre obrigação natural em outra aula. A obrigação natural é aquela que não pode mais ser cobrada pelo credor de forma judicial. Mas veja, a dívida em si, ela nunca deixa de existir. Tanto é verdade que se houver o pagamento voluntário pelo devedor, ele não pode pedir o reembolso. Por exemplo, afirmando, olha, juiz, eu paguei, mas a dívida estava prescrita. Não pode, porque a dívida em si, ela não desaparece. Ela não simplesmente desaparece no caso concreto. Ela sempre será passível de pagamento. O que prescreve é a pretensão do autor de cobrar a dívida. A segunda forma de extinção da obrigação sem o pagamento é quando houver a impossibilidade da execução por caso fortuito ou força maior. Veja que esses elementos todos, esses institutos do direito civil já foram objeto de aulas aqui. Não posso me ater muito novamente a cada tipo de obrigação ou de extinção da obrigação. Por quê? Caso fortuito e força maior, sem culpa do devedor, ele não pode cumprir a obrigação. Caiu um raio e queimou todas as sacas de café, por exemplo. Ok? Daí existe a extinção, a resolução daquele contrato com a extinção da obrigação. E por fim, quando houver numa obrigação, já previamente em contrato previsto, uma condição resolutiva ou um termo final. O que é condição resolutiva? Também a gente já falou aqui no nosso curso da Cultive. Condição resolutiva é aquele evento futuro e incerto. Imagine que eu assino uma obrigação, a gente contrai uma obrigação dizendo o seguinte: eu vou dar o meu carro para você se você não casar. Se você casa, o que acontece? Extingue-se a obrigação. Por quê? Porque a condição resolutiva operou no caso concreto. Da mesma forma, extingue-se a obrigação sem pagamento pelo devedor quando tiver um termo final. Se alcançado aquele termo final, a obrigação ela se extingue sem o pagamento. O que é termo? Para a gente começar a entender. Termo é um evento futuro e certo, que a gente tem certeza que vai acontecer. Se chega ao termo final, coloco lá, dia 20 de agosto. 20 de agosto acaba. Se não houve ainda o cumprimento, pelo termo final do contrato, extingue-se a obrigação. Tô com um problema no slide hoje. Galera, espero que vocês tenham entendido. Espero ter ajudado vocês aí nessa trajetória de estudo do concurso. Espero vocês na próxima aula. Beijo.